todas. Sejam todos muito bem-vindos à segunda aula de língua portuguesa das segundas séries do ensino médio da Escola Estadual Querubina Silveira. Hoje nós trabalharemos os elementos do processo de comunicação, continuando o que nós discutimos no nosso último encontro, que foi língua, linguagem e comunicação, tudo bem? A comunicação ela está associada à linguagem e também à interação, de forma que representa a transmissão de mensagens entre um emissor e um receptor. Né? Derivado do latim, o termo comunicação, que vem do verbo comunicare, significa partilhar, participar de algo, tornar comum, sendo, portanto, um elemento essencial da interação social humana. A gente já discutiu algumas noções do que viria a ser comunicação na última aula, quando nós estávamos trabalhando língua e linguagem. Né? O principal objetivo da linguagem, que é compartilhar emoções, opiniões, ideias, utilizando na maioria das vezes a língua, é a comunicação, ou seja, a capacidade de transmitir, de interagir com outras pessoas. Tudo bem? Então a aula de hoje vai tentar aprofundar esse termo, comunicação, capacidade de transmitir, receber ideias, opiniões, sentimentos, trabalhando alguns dos seus elementos fundamentais, ou seja, que não podem deixar de existir para que ela exista, né? Para que a comunicação se efetive. Tudo bem? Então vamos lá. Processo da comunicação. Comunicação é um processo, um encadeamento, sucessão de fenômenos ligados à troca de mensagens. Por isso, o sucesso ou fracasso na comunicação não pode ser atribuído a um único fator, uma vez que no processo de comunicação intervêm vários elementos básicos. Então a comunicação ela somente será efetivada se o receptor decodificar a mensagem transmitida pelo emissor. Em outras palavras, a comunicação ocorre a partir do momento que o interlocutor atinge o entendimento da mensagem transmitida. Nesse caso, podemos pensar em duas pessoas de países diferentes e que não conhecem a língua utilizada por elas, russo e mandarim, por exemplo. Sendo assim, o código utilizado por elas é desconhecido e, portanto, a mensagem não será inteligível para ambas, impossibilitando então o processo de comunicação. Então, para que o processo de comunicação exista, é fundamental que certos elementos possam ser compartilhados e respeitados. Do contrário, ela não irá se concretizar. Tudo bem? A aula de hoje é só sobre esses elementos. Então, elementos da comunicação. Que não se comunica, se estrumbica. Esse é um grande jargão, né, do Chacrinha. Para quem não sabe, o verbo estrumbica, né, vem do verbo estrumbicar, aí nessa conjunção, na terceira pessoa, que seria o ato de prejudicar-se com algo, de se dar mal, né? Quem não se comunica se dá mal. Então aí o Chacrinha ele já chama a atenção para a importância da comunicação. Ele que foi um grande comunicador do Brasil, né? Então o ato de comunicar-se é essencial tanto para os seres humanos quanto para os animais, né? Uma vez que é através da comunicação que partilhamos informações e adquirimos conhecimentos. Note que somos seres sociais e culturais, ou seja, vivemos em sociedade, criamos culturas, as quais são construídas através do conjunto de conhecimentos que adquirimos por meio da linguagem, explorada nos atos de comunicação, né? Então, quando pensamos nos seres humanos e nos animais, fica claro que algo essencial nos distingue, né? Que seria a linguagem verbal. A criação da linguagem verbal entre os seres humanos foi essencial para o desenvolvimento das sociedades, bem como para a criação de culturas. Os animais, por sua vez, eles agem por instinto e não pelas mensagens verbais que são transmitidas durante a vida, como os seres humanos, por exemplo. Isso porque eles não desenvolveram uma língua, ou seja, um código arbitrário, e por isso não criaram uma cultura. Então veja aí o papel da comunicação na construção da sociedade humana, né? Que nos fez inclusive chegar ao topo da cadeia alimentar e se tornar a espécie dominante do planeta, né? Graças à comunicação. Então vamos lá os elementos centrais da comunicação. O primeiro é o emissor ou remetente.
Ou seja, aquele que codifica e envia a mensagem. Não existiria processo de comunicação entre duas pessoas, obviamente, se não existisse uma pessoa que iniciasse o processo. Alguém que comece o processo de comunicação, né? Então, o emissor também pode ser chamado de locutor falante, sendo aquele que emite, portanto, a mensagem para um ou mais receptores, por exemplo, uma pessoa, um grupo de indivíduos, uma empresa, dentre outros. Então é aquele que inicia, que transmite a mensagem para um receptor ou vários receptores, dependendo da situação. Ele que envia a mensagem. Por exemplo, aqui, né? Nós temos aí uma tirinha onde temos um personagem em comum, né? No primeiro quadrinho ele aparece jogando lixo. O segundo quadrinho já traz uma tempestade, né, levando o lixo que ele jogou. E no último, né, nós temos o mesmo lugar, né, basicamente alagado, com uma água bem suja, contendo inclusive os lixos que ele jogou. Aí ele fala: essa cidade é uma vergonha. Então vejam, essa tirinha utilizou linguagem mista, né, como nós já estudamos, a junção de elementos verbais com elementos não verbais. E aqui nós temos um emissor em comum, porque ele é único, né? Que é o próprio rapaz, o próprio homem, né? Veja que ele diz: essa cidade é uma vergonha. Então é ele que está emitindo a mensagem. Logo ele é o nosso emissor, né? Um cara assim bem hipócrita, diga-se de passagem, porque ele ajuda, ele joga lixo, ajuda a promover os alagamentos, e aí depois joga culpa na cidade, né? Então, nesse caso aqui, ele é nosso emissor porque primeiro ele é único, não tem um outro, não tem um receptor, mas é ele que fala a mensagem, ele que envia a mensagem, né? Então, nesse caso aí, ele entra como nosso emissor. Nesse outro caso, cujo título é desigualdades sociais, melhor dizendo, nós temos aí duas realidades. A primeira, do lado esquerdo, é um pai assim com gravata, bem arrumado, aparentemente bem sucedido, né? Que diz para o filho: filho, iPad para você, e entrega o dispositivo, né? Enquanto que do outro lado nós temos aí no semáforo parado uma mãe com um filho menor e outro assim com uma certa idade, uma criança, que diz: filho, você vai e pede. Então veja que existe aí uma brincadeira entre o iPad, né, que é a ferramenta, e o iPad, que seria aí uma forma coloquial de se dizer que essa pessoa vai ter que pedir algo, né, iPad. Tudo bem? Então vejam que aí a proximidade do iPad com o iPad foi organizada para trazer um contraste entre duas realidades que são próximas e distintas, né? Alguns têm muitos, outros têm bem poucos. Tudo bem? Então aqui o que nos interessa é saber quem são os emissores. Então, na primeira realidade, nós temos o pai, aparentemente bem sucedido, né? Com o filho, iPad para você, ele é um emissor. E no outro caso, eu tenho a senhora, né, que está pedindo para o filho pedir, que também é emissora. Tudo bem? Então aí, novamente, utilizamos linguagem mista, a junção de elementos verbais com não verbais. Tudo bem? Então aí temos duas pessoas que emitiram a mensagem, que foi o homem e também a senhora. Temos também o receptor destinatário, que seria aquele a quem o discurso é destinado, aquele que recebe a mensagem, né? Também pode ser chamado de interlocutor ouvinte. Tudo bem? O receptor é quem recebe a mensagem que é emitida pelo emissor. Então vamos aqui ver quem seria emissor e receptor nesse caso. Tudo bem? Então vamos lá. Pai, deixa eu ler a página de humor. O pai vai dar uma parte do jornal. Aí o menino diz, né, já no terceiro quadrinho: pera aí, você me deu a página de política. Aí o pai vai e responde: eu sei. Então veja que aqui existe inclusive trocas de turnos de emissor e receptor. No primeiro quadrinho, o filho ele vai ser emissor, porque ele está emitindo a mensagem. Tudo bem?
No segundo quadrinho, nós não temos fala, mas nós sabemos que o pai foi o receptor. Por quê? Porque teve uma reação. A reação é de entregar parte do jornal. Uma parte do jornal que o filho, ao seu ver, poderia achar engraçado. Que inclusive vai trazer o humor da tirinha, né? No terceiro quadrinho, o filho diz: espera aí, você me deu a página de política. Novamente foi emissor, o filho, né? No último quadrinho, o pai fala: eu sei. Então vejam, no terceiro quadrinho, o pai foi novamente receptor. Só que no último quadrinho, ele sai da postura de receptor e passa a ser emissor quando ele responde: eu sei. E aí o menino que passa a ser receptor. Então existe troca de turno. Um fala, outro responde. Quando a pessoa fala, o outro, o parceiro da comunicação, passa a ser o receptor. Então existe troca de turnos aí. E a crítica, né, e o humor da tirinha está no fato de que o pai desacredita tanto na política que acha engraçado as decisões que os líderes políticos tomam. Ou seja, é uma piada. E aí ele achou que o filho poderia achar tão engraçado quanto ele. Tudo bem? Então houve troca aí de emissor e receptor. Receptor foi o que ouviu e reagiu à mensagem. Existe também a mensagem, que a gente está falando muito sobre ela, né? Que é o conteúdo que se pretende transmitir, ou seja, o objeto que é utilizado na comunicação, de forma que representa o conteúdo, o conjunto de informações transmitidas pelo locutor. Tudo bem? Então aqui, por exemplo, amor, tô saindo para fazer as unhas. Elas vão ficar lindas. Então aproveita e faz a cara também. Então veja que a mensagem aqui, ela é uma mensagem muito cômica, né? Porque ele transmitiu a ideia de que, já que a mulher vai fazer as unhas e a manicure é tão habilidosa, por que não fazer uma cara nova também para a pessoa, né? Então veja que a mensagem aqui foi incentivar a mulher a fazer uma espécie de limpeza facial, né? Transformação facial, para que ela ficasse tão linda quanto as unhas que ela está pretendendo fazer. No segundo caso, eu tenho uma tirinha, né? No primeiro quadrinho eu tenho um era feliz sem saber. 2, na segunda tirinha, o outro não imaginava o quão feliz era. Terceiro quadrinho, aí chegou o Facebook. E aí o Facebook, que é uma cara bem carrancuda, diz: aquele cara se acha mais feliz que você. Vai deixar? Então a mensagem aqui está bem clara, né? Do quanto o Facebook distanciou as pessoas por comparar as suas realidades. Então a mensagem nos dois casos está bem clara, né? Então a mensagem é o objeto da comunicação. Tudo bem? É a forma que representa o conteúdo. O conjunto das informações que são transmitidas. Veja que aqui eu consigo chegar nessa conclusão ao analisar todos os elementos, verbais e não verbais. Eu chego na mensagem, aquilo que o texto quis me passar. Tudo bem? Nós temos também o código, que representa o conjunto de signos que serão utilizados na mensagem, né? Na transmissão de uma mensagem. Nesse caso aqui, eu tenho uma tirinha, né? No primeiro eu tenho uma mulher dizendo: eu quero, mulher jovem dizendo: eu quero dizer que eu gosto de você. Aí o rapaz diz: sério? Eu também. Aí no terceiro quadrinho: gosta de mim? Aí ele fala: oxe, não. Eu também gosto de mim, sua louca. Um homem lindo desse. Quem não gosta? Então veja, os signos utilizados aqui, eles foram signos verbais e não verbais. Então eu tenho um código verbal, que nesse caso são palavras da língua portuguesa, e tenho aí um código visual, que são os desenhos, né? Então aí o código língua portuguesa, vejam que os textos estão redigidos em língua portuguesa, as palavras, linguagem verbal, né? E logo código verbal, língua portuguesa, e eu tenho aí códigos visuais, que são os desenhos, né? A forma de expressão das pessoas, a maneira com que elas vestem, tudo isso, tudo bem? Então o código
é o conjunto de signos que eu utilizo para transmitir a mensagem. Nesse caso, para transmitir essa mensagem, nesse tom humorístico, eu tive que ter elementos visuais e elementos verbais. Ou seja, código visual e código verbal, que nesse caso, o código verbal é a língua portuguesa. Tenho também o canal, que também pode ser chamado de suporte, portador ou veículo. É o meio físico pelo qual a mensagem é transmitida do emissor para o receptor, né? Então corresponde ao local ou meio onde a mensagem é transmitida. Por exemplo, num jornal, num livro, numa revista, na televisão, telefone, tudo que serve de suporte para que a mensagem possa ser transmitida do emissor para o receptor. E por último, contexto ou referencial, que é ligado mais ao ambiente linguístico, onde se acha a frase, a situação social em que ela ocorre, e a experiência do autor e do leitor em relação a determinado assunto. Então, o contexto ou referencial é o assunto do que se trata a comunicação. Por exemplo, temos aí uma tirinha, né? A primeira personagem, a senhora, está lendo um jornal, né? O título da reportagem, assim, estampado em letras maiúsculas, é Corrupção Generalizada. Aí ela diz: fazem o povo de trouxa na cara dura. No segundo quadrinho: na minha época não era assim. Aí o senhor pergunta: não tinha corrupção na sua época, vó? Aí ela diz: tinha, mas escondiam bem. Éramos trouxas e não sabíamos. Então veja, qual é o assunto que está sendo discutido aí nessa tirinha? Obviamente é a manipulação política, né, que existe frente à corrupção. Tudo bem? Temos aí a letra do Renato Russo, né, que é uma letra clássica, Que País é Esse?, onde eu vou ter questionamentos da realidade do país, em especial dos problemas que o povo enfrenta. Então esse é o principal assunto que é discutido na música. Logo, é o contexto, é o referencial. Tudo bem? Então esses são basicamente os elementos do processo de comunicação. Temos um emissor que vai emitir uma mensagem, né, que essa mensagem, por sua vez, vai ter que seguir um código, que pode ser um código verbal ou não verbal, que vai chegar ao destinatário através do contato ou então do canal de comunicação, né, o contato. E tudo isso aqui vai ser mediado por um contexto, ou seja, de um assunto. Tem que ter um assunto para que o emissor converse com o destinatário, não é? Tem que se tratar de alguma coisa. Então o emissor vai emitir uma mensagem através de um canal, essa mensagem que é o objeto da comunicação, né, o assunto, por assim dizer, né? Não, o assunto, a mensagem é utilizada na comunicação de forma que representa o conteúdo. Esse conteúdo ele vai ter que vir junto a um código que vai chegar ao destinatário, tudo bem? Então vejam que existe aí esses 5 elementos que, se eles não estiverem em confluência, dificilmente a mensagem poderá ser entendida. Tem que ter um contexto, ou seja, um assunto, tem que ter um emissor que vai emitir, tem que ter um canal para propiciar o contato entre os dois, tem que ter uma mensagem e tem que ter um código. Sem isso, é impossível ter comunicação. Tudo bem? Pessoal, eu vou deixar um exercício para vocês fazerem, um exercício tranquilo, fácil. Vou tirar as dúvidas via privado, enquanto a gente não consegue estabelecer a questão do cadastramento no Google Sala de Aula. Tudo bem? Pessoal, até a próxima. Bons estudos.